Eu convido a igreja a abrirmos juntos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 22. Lucas, capítulo 14, verso 22. Lucas 14, 22. Está escrito assim: e disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Amém, igreja? Podemos assentar. Por gentileza, feche os teus olhos e me permita orar com você. Soberano Deus e Pai, muito obrigado pela tua santa presença neste lugar, por podermos, pela fé, nos envolvermos com o Senhor, buscar a tua face, te oferecer canções e adoração, porque cremos que estás aqui e tudo o que foi feito, ó Deus, foi para promover o teu nome, para exaltar e engrandecer o teu poderoso nome. É, Deus, um grande privilégio para mim, teu servo, poder pregar a tua palavra nessa noite, transmitir o teu recado à tua igreja. Nós cremos, Deus, que tu tens falado neste lugar. Não importa quem está aqui de posse do microfone, não importa se pregando, se louvando, nós temos visto a tua glória, nós temos sentido a tua presença, temos visto o Senhor usar os teus servos de maneira maravilhosa. Isso nos alegra tanto, ó Deus, isso nos dá confiança e ousadia para nesse momento orar e lhe pedir: fale conosco mais uma vez, que a tua voz seja ouvida pela nossa alma, que os teus filhos, ó Deus, possam estar ouvindo a tua voz nessa noite. Quem sabe onde está o coração, quem sabe, ó Deus, onde está a alma do teu servo, em que estado possa estar, precisando ouvir a voz do Pai amado, lhe dizendo: vem para mim, vem, filho amado, vem para os meus braços. Então, Pai, nós oramos e te pedimos essa graça preciosa, essa bênção tremenda, maravilhosa de ouvi-lo falar, que nós possamos crer que acima e se sobrepondo à voz do pregador esteja a voz do nosso Deus, a voz do Espírito Santo, falando e ardendo em nossos corações poderosamente. Oramos te pedindo e agradecendo em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é parte de uma parábola que o Senhor Jesus Cristo contou. E por isso, o tema da mensagem que nós estaremos trabalhando aqui nessa noite, comunicando à igreja, é o seguinte: convites de honra jogados na lata de lixo. Convites de honra jogados na lata de lixo. Eu quero fazer um resumo dessa parábola que o Senhor Jesus contou. Ele fala de uma grande festa, de um grande dia, onde a mesa estava preparada, a mesa estava posta, e só faltavam os convidados virem para a mesa, para a ceia, porque ele já estava tudo preparado para eles. E o Senhor da casa mandou que os seus servos fossem chamar os convidados da ceia, os convidados da mesa. E o primeiro disse para ele o seguinte: olha, eu quero que o Senhor me tenha por escusado, que o Senhor entenda que eu não vou poder ir nesse jantar, nessa ceia, porque eu comprei uma terra, umas terras, e
eu preciso avaliar, eu preciso estar lá. Irmãos, sabe, quando as pessoas elas adquirem uma casa, uma propriedade, as pessoas costumam andar e quer sentir o solo debaixo dos seus pés, quer fincar os seus pés para dizer: olha o que eu conquistei, olha o que eu alcancei, olha o que eu consegui, sabe? E há alguma coisa errada em alguém chegar e comprar uma terra e querer cuidar dela? Não, a não ser que haja um chamado, haja um convite, essa pessoa esteja colocando o convite de lado. Preste atenção que nós não podemos deixar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão em segundo plano. Primeiro, nós temos que fazer a vontade de Deus. Muita coisa que a gente está fazendo, não é errado, eu preciso, tal, mas vem cá, e o que você está fazendo com o teu chamado, com o teu ministério? Onde você está colocando o teu ministério? Está em segundo plano? Está em segundo lugar? Porque quem dá ministério é Deus, quem chama para a obra é o Senhor. E ninguém que é chamado por Deus, não importa se você não é pastor, se você não é diácono, não importa se você não ocupa nenhum cargo intitulado pelos homens, você tem uma comissão chamada pelo Senhor Jesus. Ele disse: não fostes vós que me escolheste, eu escolhi vocês e eu nomeei vocês. O que é a nomeação? Agora você é pastor, agora você é diácono, agora você é o limpador do banheiro. A nomeação é assim: eu vos nomeei para quê? Para ser pastor? Para ser diácono? Não, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A igreja está entendendo isso aqui? Então, o teu chamado não tem nada a ver com título que a igreja precisa denominar. A igreja, na sua organização, ela precisa dar nomes às posições para responsabilizar a cada um, mas todos nós fomos comissionados pelo pastor da igreja, o dono da igreja, para que nós saiamos e venhamos dar frutos. Nós somos nomeados galhos da videira, basta isso aqui. Então, aquela primeira pessoa, ela não está fazendo nenhuma coisa errada, ela comprou uma propriedade, ela precisa avaliar, só que ela tinha um convite, ela tinha um chamado, e o que ela fez? Ela falou: olha, eu quero que me tenha por escusado, entenda o meu lado, eu não vou poder ir. Então deixou aquele compromisso, colocou o seu ministério, a vontade de Deus em segundo plano, para fazer aquilo ali, que com certeza ele podia ir à ceia. Amém, igreja? Vocês concordam comigo? Podia ir à ceia e depois voltar e avaliar. Só que o que estava como primeiro no coração dele? Olhar a terra. E a gente não pode ficar criticando essas pessoas, porque nós temos que ver o que nós estamos colocando como prioridade na nossa vida, que tira de nós o compromisso com as coisas de Deus. O Senhor, ele declarou o seguinte: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por que uma pessoa é chamada por Deus e não é escolhida por Deus? É porque Deus se enganou? Não, é porque a pessoa coloca as coisas de Deus em segundo plano, e essa pessoa logo é reprovada pelo Senhor. A segunda pessoa falou para ele o seguinte: olha, eu peço que o meu Senhor me tenha por escusado, porque eu comprei uma junta de bois e eu tenho que experimentá-las. Sabe, é outra coisa que não está errada. Ele comprou a junta de bois, ele queria fazer um teste na propriedade, fazer aqueles animais puxarem, né, alguma carga, ou arar a terra, mexer com o solo. Ele queria fazer alguma coisa. E preste muita atenção nisso. Quantos de nós não tem adquirido, principalmente nesses dias, onde cartão de crédito compra tudo, parcela e muitas vezes depois suja nosso nome. Mas é um tempo de as pessoas chegam e compram coisas e querem experimentar,
querem admirar e acabam deixando o seu compromisso com Deus em segundo plano também. Comprei um carro, eu quero experimentar. Eu comprei um barco, eu quero experimentar. E acaba deixando as coisas de Deus em segundo plano. Um erro que nós não podemos cometer. Vejam bem, um compra a terra, outro compra uma junta de bois. São posicionamentos diferentes, mas o problema de um e do outro é o mesmo. Não adianta eu ficar falando do meu irmão, apontando os erros do meu irmão, quando eu também não estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer para o Senhor. Não adianta a gente pegar um mau exemplo para nos apoiarmos, nem ficar condenando ninguém, porque mesmo que a pessoa esteja fazendo uma coisa que aos olhos de todo mundo é certo, quem vai condenar alguém que comprou uma terra, ir lá e verificar, pisar, avaliar? Quem vai criticar? Quem vai criticar alguém que comprou uma junta de bois e quer experimentar, quer ver se os animais funcionam? Quem vai questionar uma coisa dessa? Só o questionamento. O problema é que quando você pega qualquer coisa desse mundo e coloca ela na frente de Deus, coloca ela como primeiro no lugar de Deus, você está arrumando um grande problema para a sua vida. Você está arrumando um grande problema para você. Você está perdendo, ou você está trocando as riquezas da glória por coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas que não duram, coisas que o ladrão rouba, coisas que morrem, coisas que perecem. E você está trocando as coisas eternas por coisas passageiras. Então nós temos que ter cuidado com isso. A terceira pessoa, ela pegou e disse: olha, eu peço que o meu Senhor me tenha por escusado, que o Senhor entenda que eu não vou poder ir, porque eu casei recentemente e eu estou em lua de mel, então eu não posso ir a esse jantar. Ele já havia recebido o convite, ele já havia aceitado, mas não, eu casei de pouco, aí eu não posso ir lá agora. Vejam, irmãos, comprar terra, comprar bens, casar e deixar o compromisso com Deus em segundo plano é um erro que a pessoa comete. Deus tem que estar em primeiro lugar. Não é porque Deus é aquele pirracento, eu quero primeiro lugar. Não, é porque se Ele não for o primeiro, aquilo que você tem por primeiro será destruído, vai ser arrancado da tua mão, vai ser tomado de você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha fortaleza. Ué, mas você nunca pega o escudo, nunca entra na fortaleza, nunca se protege debaixo das asas do Todo-Poderoso. O que você está arrumando? Encrenca, problema. A igreja está entendendo isso? Você está arrumando o problema para você, mesmo que você faça coisas que todo mundo vai falar: olha, legal, está certo, você está certo, não, você fez bem. Olha, claro que você tinha que ficar com a sua esposa, você tinha que ficar com o seu marido, claro que você comprou a sua terra, você tem que ir lá avaliar, cercar tudo para que ninguém roube. Você comprou uma junta de bois, você tem que experimentar, vai que tem um animal ali que está doente e morre, você pode desfazer o negócio ou coisa parecida. Então há um monte de justificativas para você pegar e colocar Deus em segundo plano, o chamado de Deus, a obra de Deus em segundo plano. A questão é o seguinte: não é isso que Deus te ensina na sua palavra. Se você quer seguir a vontade de Deus, andar no caminho do Senhor, então é a Bíblia que vai te ensinar, e não a tua vontade, não a tua própria orientação. É a palavra de Deus que deve te conduzir, e você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Você tem que pegar e falar: não, realmente eu tenho um compromisso sério, mas o meu maior compromisso é com o Senhor. As pessoas podem te tacar pedra, podem acusar você do que for, mas você tem que ter compromisso com Deus, e Deus vai te honrar.
Deus nunca desonra quem o honra. Ele sempre honra. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então, visto essas coisas, nós vamos olhar para o texto em dois aspectos que ele nos apresenta. O Senhor Jesus, ele disse que o servo do Senhor disse o seguinte: Senhor, feito está como mandaste. O que ele havia mandado? O que o Senhor havia mandado? Visto que essas pessoas honradas que pegaram o convite de honra e jogaram na lata do lixo, não quiseram, o Senhor deu uma segunda ordem. Ele disse o seguinte: olha, traz aqui os pobres. Se você quiser ver, está no verso 21. Traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Traga aqui essas pessoas. Irmãos, nós estamos falando de uma parábola, correto? Jesus está falando de uma parábola. Isso aqui é uma ideia, um ensinamento que é passado e que nós não vamos tomá-lo literalmente. Não é o que o Senhor falou assim: olha, traga os pobres, aleijados, mancos e cegos. Que ele está falando são as pessoas preteridas da sociedade. Por exemplo, está se falando aqui dos gentios. O chamado é para os filhos, o chamado é para Israel, o chamado é para a igreja. Mas Israel não quer, os filhos não querem, a igreja não quer. Aí qual é a ordem do Senhor? Vai e chama lá os gentios. Aí os filhos falando: mas ele é pobre, mas ele é cego, ele é manco, ele é aleijado. Mas essa foi a ordem. E o servo saiu e chamou para essa grande ceia. E eles estavam todos lá. Estavam todos lá. Aqueles que Israel, a igreja, preteriram, disseram que não. Ah, mas isso aí nunca vai dar em nada. Isso é um bêbado, isso é um drogado, isso é uma prostituta. Isso você está falando desses mancos, desses alejados. Eu estou chamando todo mundo para ser meu servo, para me servir na minha casa, para participar da minha mesa. A casa é minha, eu chamo quem eu quero. Irmãos, se nós não quisermos fazer a obra de Deus, o Senhor vai levantar outro. A obra de Deus não vai faltar trabalhador. Nós estamos aqui ocupando uma posição honrada. É uma posição de honra. Nunca esqueça disso. Ah, mas eu não sou pastor, não sou isso, não sou aquilo. O nosso maior título é o título de filhos de Deus. Glória a Deus. Ele nos resgatou, nos trouxe para o seu reino e não nos fez apenas servos, não apenas amigos. Ele fez de nós filhos. Então, nós, se não ocuparmos a nossa posição, acharmos que sem mim a igreja não funciona. Funciona sem o pastor Evandro, sem a pastora Esther. Deus levanta outros melhores, com certeza. Eu só estou aqui não é porque eu sou melhor, eu sou a loucura de Deus. Ele pega o pior e mostra a glória dele, a grandeza dele. Eu tenho certeza disso. Eu sei que há pessoas muito melhores que eu nos bancos da igreja, dessa igreja e de várias outras igrejas. Mas por que eu estou aqui? Porque é uma vontade soberana sobre a humanidade. E Deus conhece o coração de cada pessoa. E Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Então, qual foi o convite que o Senhor fez? Traga aqui essas pessoas. A gente fica achando que mas aquele membro da minha família ali, o cara é muito problemático. Ele tem um coração muito duro. Irmão, irmã, não tem ninguém na sua casa, na sua vida, na sua história, que essa palavra aqui não esteja incluindo. Vai, chame os cegos, os mancos, os aleijados, os pobres, chame essas pessoas.
Você olha e não vê como aquela pessoa possa ser salva, mas olha essa palavra. Essa palavra está dizendo assim: olha, chamei, e preste atenção, aqueles 3 recusaram, pegaram o convite de honra e jogaram na lata do lixo. Mas o que essa palavra aqui nos mostra? O que essa palavra nos mostra? Que aqueles que eram considerados indignos da mesa, foram feitos dignos pelo chamado, e se tornaram ainda mais dignos quando aceitaram o convite, quando sentaram à mesa. Porque você olha o texto e diz, o texto vai dizer assim: olha, fizemos o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Todos eles que foram chamados ocuparam sua posição. Eles, até sentarem naquela mesa, eles podiam ser acusados de qualquer coisa, mas agora sentados à mesa não havia mais nenhum pobre, nenhum cego, nenhum aleijado, nenhum manco. Nenhum deles mais era assim, eles eram pessoas honradas. Nenhum deles seria chamado: olha aquele pobre, olha aquele cego, olha aquele manco, olha aquele aleijado. Ninguém teria que chamá-los pelo nome, porque onde eles estavam? Estavam na mesa do Senhor. Deixaram aquela posição de anonimato e ocuparam uma posição de honra. E quem não tem mais honra foi aquele que excusou o pedido, que recusou o convite. Tenha cuidado de você ficar olhando para as pessoas e achar que ela não, essa não, esse não. Todos sim receberam o chamado, todos sim têm a oportunidade da salvação. Aquela pessoa que você acha que está difícil, creia no Senhor, creia em Deus, creia na sua promessa, creia que a promessa de Deus vai se cumprir. E quanto a você, que é tão importante quanto essas pessoas, tenha cuidado de não colocar a obra de Deus, o chamado de Deus na tua vida em segundo plano, sempre dizendo: agora não posso, ainda não, dessa vez não vai, e ainda não é a hora, não. Vá para a mesa, deixa o Senhor te honrar. É Ele que escolheu, é Ele que honra, é Ele que chamou, é Ele que honra. Se alguém pegar e falar: o que é que você está fazendo aqui? Rapaz, olha, eu me achava indigno, eu achava que jamais eu poderia estar de posse desse microfone pregando, mas o que eu posso fazer? Ele mandou e eu obedeci. Você pode dizer nessa noite para Deus: Senhor, eu estou aqui porque Tu mandaste e eu obedeci. Diga comigo assim: Senhor, Tu mandastes e eu obedeci. Eu estou aqui, Senhor. Você pode aplaudir o teu Deus? Aleluia. Não posso fazer nada, Ele mandou e eu obedeci. Eu estou aqui. Eu estou aqui para fazer aquilo que Ele mandou. E a segunda coisa, nesse pequeno verso que nós lemos, é o seguinte: força-os a entrar para que a minha casa se encha. Glória a Deus. Aleluia. Deus, olha, a gente tem que pregar isso, a gente tem que falar sempre. E a igreja não pode se cansar de ouvir, e o pregador não pode se cansar de falar: Deus te ama. Deus ama você, Deus se importa com você. Olha o que esse texto diz. Não é mais o servo que está falando. Ele falou: olha, o Senhor mandou e nós obedecemos. Qual foi a obediência? O que o Senhor nos mandou fazer, nós fizemos. E nós trouxemos todas essas pessoas, e ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Aí o Senhor vai e fala. O Senhor fala: olha, força-os a entrar para que a minha casa se encha. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Qual foi a segunda ordem de Deus? Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Por que isso? Porque ainda há lugar. Sabe que o Senhor Jesus, Ele, consolando os discípulos,
porque estava próximo à separação deles, ele estava prestes a se separar deles, porque ele ia cumprir a missão da nossa salvação. Aí ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em Deus, crede também em mim. Então ele vai e faz uma revelação maravilhosa, que apoia, que reforça essa verdade aqui: ainda há lugar, ainda há lugar. Ele disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não houver, o que Jesus está dizendo? Olha, se não houvesse muitas moradas, se não houvesse moradas suficientes para cada ser humano que já nasceu e que vai nascer, que vai morar no céu, se não houvesse, eu diria para vocês: olha, eu estou indo preparar lugar. Mas ele não foi preparar lugar, o lugar já está preparado. César, eu creio, tem um lugar preparado, senhor, essa aqui é a casa do César, da família do César, do Mauro. Mauro, que eu tenho a tua casa aqui, está o teu nome, Mauro Maurício. Está a tua casa, tua família. Há uma morada para todos nós, há um lugar preparado, e essa é a palavra: há lugar. Deus quer que a casa dele se encha, ele quer que venham todos os convidados, ele pode receber todas as pessoas. Nenhum filho de Deus é complicado para ele. A gente olha para as pessoas, tem gente querendo se matar, tem gente querendo se morrer, falando igual o Chaves: eu prefiro morrer do que perder a vida. Tem um monte de gente que pega em armas para atirar no outro, tem gente que não consegue conviver com os outros, mas Deus não tem problema com nenhuma dessas pessoas. Ele as ama e sabe lidar. Ele sabe lidar comigo, sabe lidar com você. Ele é Deus. Ele não olha o exterior, ele olha o interior. Tem muita gente que fala só o que tem ouvido a vida inteira, até que ela ouve a palavra, até que ela ouve a voz de Deus, e o seu interior é mudado. Ele quer encher a casa dele. Deus quer encher a casa dele. Você está ocupando o seu espaço, e você não deve deixar esse espaço vazio. Você não deve deixar o teu lugar vazio, porque pessoas terão que estar do seu lado, pessoas que Ele quer que encha a sua casa. Ele não quer que fique um lugar vazio, Ele quer que você esteja lá. Mas o que essa palavra nos alerta, igreja? O que essa palavra chama a nossa atenção? Que se você fala assim: não, me tenha por escusado, eu tenho que fazer muita coisa ainda, e fica colocando Deus em segundo plano, fica colocando o chamado que Deus tem contigo em segundo plano. Ele vai: tudo bem, filho, tudo bem, filha, é assim que você vai proceder? Ele chama outro. Ele quer que a casa dele se encha, ele quer que o lugar esteja completo. Nós não podemos esquecer que nenhuma ovelha perdida ele deixa de buscar. Como a pastora pregou no domingo, ele deixa 99 e vai atrás de uma só. Nenhum de nós está sendo esquecido por Deus. Nós estamos tomando decisões erradas. Estamos colocando o Senhor em segundo plano. Estamos pegando o convite de honra e jogando na lata de lixo, por causa das nossas prioridades. Prioridade o meu terreno, prioridade os meus bois, prioridade meu casamento, não, primeiro de tudo a minha família. Irmãos, nós não conseguimos lidar com nada disso sem Deus. O Senhor nos ensina, Ele nos deu o Espírito Santo. Sabe, até a família amada, de repente, a gente com as próprias mãos destrói. Não é assim que a Bíblia nos ensina? A mulher sabe o que ela faz? Ela edifica.
A tola destrói com as próprias mãos. Aí os homens, a mulher, não, mas o homem sábio, ele também edifica a sua casa. O tolo destrói com as próprias mãos. Alguém diz amém para isso? Amém. Nem as irmãs vão dizer um amém contundente, forte. Alguém diz amém para isso? Amém. Glória a Deus. Porque se não houver sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, você destrói tudo que você tem. Ainda que ame, ainda que se importe, ainda que você pareça estar fazendo as coisas certas, você vai destruir, porque a tua proteção está em Deus. A vitória dos teus empreendimentos, a vitória dos teus relacionamentos está em você aprender com Deus. Deus sabe se relacionar com qualquer pessoa. Olha, irmãos, a esposa, ela, por mais íntimos que sejam, ela é estranha ao marido, o marido é estranho à esposa. Por que eu estou falando isso? Estranho em que sentido? A gente não se conhece. Não, é porque de uma hora para outra nossas emoções mudam, né? Será que nunca aconteceu em casamento nenhum de repente a pessoa tá bem, dormiu tranquilo e acorda no outro dia igual um furacão, querendo, né, destruir tudo, brigando até com a sombra? Acontece com homem, com mulher, acontece com pai, acontece com filho, acontece com irmão. Acabamos sendo estranhos. Caramba, não sabia disso, eu não conhecia esse lado. Mas Deus conhece e sabe se relacionar, para que você possa lidar com essas coisas estranhas. Eu não sabia que era assim, vou me separar. Não, quis separar. Vamos aprender a lidar com isso, vamos ajudar a melhorar. Amém, igreja? Vamos ajudar a melhorar. Então, vá por todos os lugares e chame-os, porque eu quero a minha casa cheia. E por que ele quer a casa cheia? Porque ele preparou o lugar. Aleluia. Duas coisas eu quero deixar gravado em teu coração. Já estão preparados para nós. Um lugar e uma mesa. A mesa, nós vamos nos assentar a ela e vamos comer. Qual o sentido desse comer? Nós vamos participar da coisa mais honrada descrita pela Bíblia, que é o soberano, o eterno, o mais digno entre todos, o mais formoso entre os milhares. Ele vai estar na cabeceira, ele vai estar na ponta da mesa, e todos que estiverem ali serão extremamente honrados, dignificados, receberão uma honra que nenhum outro rei jamais pôde conferir a qualquer ser humano. Essa será a honra daqueles que se sentarem à mesa do Senhor nesse dia. Isso já está preparado. Deus já vê você lá. Será que você quer estar, ou você vai pegar um convite de honra e vai jogar na lata de lixo? Ah, pastor, eu não sei o meu chamado. Confia em Deus, confia no Senhor e faz a obra. Não bota Deus em segundo plano, não. Confia nele. Ele nos chamou, então ele honra. Ele não chamou, ele prepara, e ele vai fazer bem feito. Ele é Deus. E a segunda coisa que eu quero que fique impressa, como eu falei, é que o lugar está preparado. Ninguém vai chegar e tomar a casa que é sua, o lugar que é seu. Sabe, eu estou falando aqui humanamente, tá? Da minha alegria de chegar lá na casa. Puxa, aqui tem meu nome, se é que eu vou precisar de uma casa lá, tá? Mas é a sensação muito mais feliz, muito mais alegre do que essa. É só para que nós tenhamos um pequeno vislumbre. Por quê? Por que isso? Porque jamais ouvido ouviu, os olhos viram
ou subiu ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu vislumbro, eu tenho a visão de uma casa e uma morada. Porque ele disse: olha, há lugar, na casa do meu pai há muitas moradas. Então o que vem na mente do pastor Evandro, ignorante, estúpido, uma mula? Uma casa, eu vejo uma casa. Aí se tiver mais alguma mula comigo, glória a Deus. Se quiser pode ser ovelha, tá? Deixa só eu ser mula. Pode ser ovelha. Aí comigo a gente tem uma casa, só que será muito melhor do que ter uma casa. A igreja está entendendo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais o coração sentiu essa sensação de entrar nessa casa, que é a promessa de Deus para a nossa vida. Então guarda essas duas coisas no teu coração. Tem um lugar à mesa separado para você, e tem uma morada preparada, separada para você. Não troque isso por nada. Permaneça firme, como nós cantamos aqui: quando a noite fria caiu sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios, por Faraó, o que eu vou dizer? Pode abrir, irmão. Eu vou passar, eu vou pular e dançar na presença do Senhor. Glória a Deus, igreja. Você diz amém para isso? Fique de pé, deixa eu abençoar você com uma oração. Vou pedir aos levitas que se posicionem aqui perto de mim, para a gente